Sim, a guitarra tá desafinada, mas isso não quer dizer nada, porque hoje nós vamos falar do processo de gravação do álbum da Fuse, tá? Já deixa o seu like aqui no início do vídeo para não esquecer no final, seu lazarento. E se inscreve no canal para continuar recebendo a gente, ativa o sininho das notificações e os bagulho todo que você já sabe, que todo mundo pede e você precisa fazer para ajudar quem? Ajudar quem está fazendo o canal. Bora pro vídeo. Processo de gravação do álbum da Fuse. Caraca, que doideira foi essa? Antes de contar essa experiência, eu preciso voltar um pouco no tempo e explicar como que se iniciou essa brincadeira, ou essa diversão. Ou esse caos no coração. A Fuse começou em 2010 e aí que começou toda a bagaceira e toda a confusão, porque já nesse ano já estávamos com as composições basicamente prontas de todas as músicas. Estávamos fazendo alguns shows, tocando em algumas casas de shows aqui da cidade, alguns barzinhos e tal. Estávamos com 6 músicas gravadas em versão demonstrativo, né? Não era a versão final da música como está saindo agora, ou já saiu, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. E tinham outras 4 músicas que estavam engatilhadas que a gente só chegou a passar no ensaio algumas vezes. Infelizmente, a gente correu aí até 2014, mais ou menos, quando a banda deu uma pausa. 2014 e 2015 a gente deu uma longa pausa e a Fuse foi retomar as suas atividades em janeiro de 2023. Mas como é um projeto muito bom, é uma sonoridade muito diferente e muito prazerosa de tocar, a gente resolveu voltar, dessa vez com um novo guitarrista, né? O Berg assumiu as guitarras. Já voltamos com a cabeça definida, vamos gravar esse álbum. E esse é o resumo, agora vamos para a treta que foi. Processo de gravação do álbum Adrenalina, que é o primeiro álbum realmente da Fuse, foi com muita dureza. Primeiro que é caro, é uma boa grana que você tem que pagar. Mas como eu falei aí no resumo lá atrás, a gente já estava tentando fazer e realizar esse projeto, esse sonho de fazer essa gravação. Sempre foi meu sonho ter um álbum gravado, né? E nessa época ainda, lá no início da banda, ainda se tinha a mídia física, as pessoas ainda compravam CDs. Então era meu sonho gravar um álbum, ter o CD bonitinho. E a gente chegou a fazer isso com as músicas demonstrativas. A gente fez uma tiragem, acho que de pouco mais de 1000 cópias, com um álbumzinho mais simples e tal, sem encarte nem nada, mas uma embalagem bonitinha, como um álbum demonstrativo. E a gente conseguiu passar essas mais de 1000 cópias aí, cara. Eu acho que sobraram umas 2 ou 3 cópias aqui em casa que eu guardei pra mim, né, pra ficar mesmo de recordação pra mim. E na época a gente era muito imaturo musicalmente falando e conhecia muito pouco mesmo sobre o processo de gravação e como funcionavam as coisas. Pra falar a verdade, a gente não conhecia era nada assim. E a gente achava que, pô, preciso de um produtor musical fazendo isso. E aí começou a desgrameira, porque tomei pernada de gente que iria gravar o álbum. Comecei a gravar num outro estúdio de um outro brother, e depois ele precisou ir embora do país, aí eu não continuei. E foi bem desgastante isso, pra falar a verdade, sabe? Mas aí, quando a gente chegou agora em 2023, eu já cheguei com a cabeça bem definida, a ideia bem definida de que quem iria fazer a produção das músicas seria eu. Eu não iria colocar o meu projeto na mão de mais ninguém. Até porque o mercado hoje de 2023 está completamente diferente de como era na época lá, de 2010 a 2015, quando a banda teve a sua primeira temporada. E agora com a cabeça muito mais madura, entendido mais os processos de gravação, os processos de mixagem, né, e toda a parte de produção musical, eu falo, cara, ninguém vai botar a mão nisso daqui. Quem vai fazer isso sou eu. Eu serei o produtor da Fuse,
E o restante da banda vão ser os meus, seria olheiros, não é olheiros porque não vão estar olhando, mas seriam os meus ouviteiros, ouvintes, né, no caso. Mas os ouvintes técnicos, e eles vão me dar direcionamentos, falar, isso aqui tá ficando bom, isso aqui tá ficando ruim, isso aqui tá em excesso, isso aqui tá faltando, e assim vem funcionando até o final. Mas vamos dizer assim, os bedelhos de colocar, vamos ter tal coisa e tal parte vai ter tal coisa, a música segue assim, né, o início, o meio e o final dela nós vamos tratar dessa forma. Essa parte de produzir a música, tudo sai dessa caixona louca aqui. Muito tempo de gravação, pelo fato de ser, principalmente ser banda de rock e shows não são muitos, e quando tem, nem sempre tem uma boa grana. Isso é uma coisa, uma realidade. Então, grana para gravar é ainda menor, é tirando do nosso próprio bolso para poder gravar. Mas tá aí, é o nosso sonho, é a nossa vontade, então vamos botar esse negócio para frente, vamos fazer, vamos tirar do bolso e aos poucos vamos fazer. Foi aí o que a gente achou que iria durar, sei lá, 6 meses, esticou-se para mais de um ano de gravação, de mixagem, de masterização. E tivemos as outras descobertas no meio de todo esse processo, que é entender o que nós queremos de sonoridade no álbum. A gente, primeira coisa, definiu como vai ser timbrado as nossas guitarras, como vai soar. A gente quer que soe dessa forma, nessa forma lá. Vai ser mais parecido com as guitarras de fulano, de ciclano, de beltrano. Falando, cara, esquece, vamos achar nosso próprio meio termo. O Berg, ele gosta de usar, gosta de tocar com seu próprio equipamento, seu próprio amp, né? Gosta de levar o próprio amp dele para poder tanto ensaiar quanto para tocar. E então eu falo, cara, não tem por que a gente gravar com nenhum plugin, com amp de lugar nenhum. Vamos gravar com o teu, vamos gravar com o seu equipamento, né? Suas guitarras, seus equipamentos, vamos gravar com isso daí. Microfonando as caixas, aí empreendendo esse processo, isso foi muito maneiro, muito divertido na verdade, né? De fazer. E fomos assim, fazendo instrumento por instrumento, volta, repete. O Mike então, coitado, suou comigo nas bateras, porque toda vez falando, faz assim não, vamos fazer assado. Agora você vai mudar e nessa vez você vai fazer de tal jeito. E rapaz, era uma batalha e toda hora tinha que voltar a fazer. Tanto que o processo mais longo da parte da gravação foi o processo das baterias. Depois gravamos as guitarras, gravamos os baixos. Por fim eu fui gravar todas as vozes, o Wallace foi fazer os back vocals, né? Tivemos uma participação aí do meu grande amigo Jardel. Beijo pra você, Jardel, que faz participação com a gente na música Adrenalina. E aí encerramos todas as gravações, agora vamos começar a mixagem, né? E aí começa a sair a minha parte de produção. Eu, como produtor, já fiz a parte mais trabalhosa ali. E aí, acabado-se as gravações, vamos começar o processo de mixagem. E a gente resolveu fazer a mixagem em um estúdio diferente do que a gente gravou, com outro profissional, para ter um outro olhar técnico, ter uma outra visão, mais processo de grana que se vai para poder fazer esse trabalho. E cara, ainda assim foi muito maneiro ver como tudo aconteceu e passar por toda essa experiência de fazer a gravação e chegar nesse resultado, nesse material aí que vocês vão ver. Eu vou deixar um trecho no final aí para você ouvir um pedacinho. Eu não sei se você está vendo esse vídeo antes de sair o álbum ou se já foi depois de sair o álbum, mas de todo jeito vai ter um pedacinho aí. Vai ter link também para poder você seguir a gente depois ouvir o som quando estiver pronto, obviamente. Foi muito divertido todo esse processo de gravação do álbum e foi bem trabalhoso, muito custoso em todos os sentidos. Um custo emocional, um custo físico e um custo financeiro que a gente não sabe de onde a gente foi tirando, mas a gente foi tirando para fazer. E já com a cabeça preparando para um segundo álbum. Para falar a verdade, eu comecei a pré-produção do segundo álbum já
durante a produção do primeiro. Aproveitei o momento e já comecei a finalizar as outras músicas que estavam guardadas e colocá-las ali em ponto já passar para o resto da turma e começar a falar, ó, já vamos começar a pensar aqui no segundo álbum, para o próximo a gente conseguir fazer nem mais rápido, mas pelo menos fazer mais barato talvez. Eu acho que o fato de você fazer mais rápido já fica um pouco mais barato, porque a gente fez um esquema de horas de gravação, então o tempo que a gente estava em estúdio a gente estava pagando pela hora. E se você, jovem mancebo ou jovem manceba, quer também gravar o seu material, quer gravar suas músicas, tudo que eu tenho para te dizer é: prepara o bolso, o coração e siga em frente. Ou então você, jovem mancebo, jovem manceba, que está aí assistindo esse vídeo, se você tem esse sonho de gravar suas músicas, cara, corre atrás, vale a pena o esforço, procure profissionais realmente qualificados para te ajudar, para te orientar. Se você não sabe fazer, não entende do processo, procura alguém realmente responsável para poder fazer e te orientar nessa jornada, porque é uma jornada, cara. A gente está aqui em 4 pessoas e levamos mais de um ano para poder fazer esse negócio, então pode ser que você leve menos, talvez você tenha menos música para gravar, pode ser que você leve mais, você tenha mais músicas ou tenha menos grana para poder fazer, mas vale a pena. Se não consegue fazer um álbum completo, faz 2, 3 musiquinhas, grava, faz o seu corre. É isso aí, não esquece de curtir o vídeo, compartilhá-lo para aquele brother, para aquela broda que tem banda ou que é músico e tá aí nesse meio tempo aí de fazer, compartilha com ele, deixa seu comentário, é muito importante, eu quero saber da sua experiência, se você já gravou, se você está gravando, se você pretende gravar alguma coisa de música, deixa aí nos comentários, se tiver link, manda que eu quero ouvir o seu material e a gente vai trocar essa ideia aqui mais pra frente. Beleza, galera? Valeu, obrigado e até a próxima.